Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a boiada formada na beira do estradão e a pionada ajaizada para enfrentar uma nova jornada no coração do sertão, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV está pronta para começar mais uma função novidadeira e já vai anunciando, enquanto os companheiros e companheiras boiadeiros vão se assentando na frente da televisão, a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Por mais competente que seja o vivente, não há quem não enfrente alguma dificuldade ou se surpreenda na frente de alguma novidade surgida de repente, que pode ser para facilitar a lida ou para complicar a vida, né? Pois então, para quem não tem o dom da adivinhação, a nossa recomendação é de acompanhar com muita atenção a apresentação da sessão Mercado Futuro, para não ficar arriscado de deixar o carretão embicar num trieiro que não seja seguro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar aquele breve panorama semanal sobre os mercados do boi gordo e do milho. Bom, pelo lado do boi gordo, foi mais uma semana construtiva quando a gente olha para preços. Aquelas tentativas de compra da indústria ao redor de 240 das semanas anteriores, nessa semana ficaram mais próximas de 245, e grande parte dos pecuaristas vão até a indústria para tentar negociar ao redor de 250. Esporadicamente, alguns negócios em 250 já saíram nessa semana, né? As tentativas de compra em alta, as escalas de abate relativamente mais curtas e uma guinada dos preços da carne no atacado e das exportações são os fundamentos para esse movimento de alta observado nesses últimos dias. Possivelmente a gente está vivendo agora uma fase de transição da safra para entre safra no boi gordo. Então os preços estão ganhando tração. Pelo lado do milho, foi mais uma semana bem volátil. A gente está na fase inicial da colheita da safrinha em estados como Goiás, Paraná. O Mato Grosso está mais adiantado, ao redor de 10%, de 15% da área plantada já colhida. Então a gente tem bastante cereal para vir para o mercado nos próximos dias. No entanto, nessa semana, no início dela, os dados do USDA mostraram uma piora da qualidade das lavouras norte-americanas de milho. Então, todo esse fator deu um tom de alta durante a semana, mas esse fator de alta foi minado também, porque justamente nos dias finais dessa semana, mais modelos meteorológicos apontaram para chuvas durante o final de semana e chuvas mais contínuas nas duas próximas semanas no cinturão produtor. Então a gente está vivendo agora o weather market, mercado climático. Isso pode gerar mais volatilidade adiante. Bom, pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço. Até mais. Lembrando aos companheiros e companheiras que o sucesso no serviço boiadeiro depende de saber balancear a renda com o consumo da fazenda, o Terra Viva DBO na TV passa agora a se ocupar de relatar como é que está a situação no mercado dos insumos. Olá pessoal, Felipe Fabre, zootecnista analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu vou falar um pouco sobre a dinâmica do mercado do boi nesse finalzinho de mês de junho, né? O último decêndio do mês chegando, e a gente tem visto um cenário menos pressionado para os preços da arroba do boi gordo. Aquela pressão baixista que entre abril e maio tomou conta das praças pecuárias começou a cessar. Aqui em São Paulo, a gente teve uma abertura de semana com preços em alta, referência do boi para mercado interno trabalhando próximo dos 245, e o boi China com negócios aí até R$ 250 por arroba, negócios pontuais acontecendo, mas são sinônimos aí de melhora. E essa melhora ela vem acompanhada por alguns fatores. O primeiro deles é uma demanda interna melhor. Primeiro semestre ele é um período mais apertado com relação a consumo de carne bovina, principalmente porque a gente tem uma série de contas aí que o pessoal ainda está pagando, e agora com essa virada de semestre isso já deu uma melhorada, e além disso os preços que caíram no mercado do boi gordo começaram a refletir também no mercado varejista, que conseguiu ver aí os estoques sendo enxugados nas principais praças de consumo no mercado brasileiro, tomando São Paulo aí como uma referência, por exemplo. Agora, nessa primeira semana, nesse começo de semana, né, no dia 19/6, a gente viu os preços
no mercado atacadista de carne com osso subindo. Foram quase 5 semanas aí consecutivas de quedas com relação aos preços no mercado atacadista de carne com osso, e a carcaça do boi inteiro e do boi castrado registraram uma alta próxima dos 5% na média entre as duas carcaças. E esse movimento ele também é um sinônimo aí de enxugamento de estoques e melhor demanda no mercado interno principalmente, e não só o mercado interno. No aspecto exportação, a gente viu a exportação ganhando ritmo ao longo desse mês de junho. Começamos o mês com um ritmo bem acelerado, seguimos ainda com um volume de embarques bem firme. Hoje temos cerca de 10 mil toneladas dia sendo exportada pelo mercado brasileiro, e isso no comparativo anual representa um crescimento de quase 60% na questão de embarques. Então é um ritmo que está bem acelerado na questão de exportação em termos de volume. O preço, em contrapartida, ele vem menor, o preço pago em dólares, e isso tem contrabalanceado no aspecto aí de remuneração da indústria ao produtor. Por isso até a gente não está vendo esse boi China hoje ganhando tanto prumo na Praça de São Paulo. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Estamos de volta para o Eito e é com o peito cheio de orgulho que a gente continua levando em frente a nossa firme intenção de ter toda semana um pedaço do nosso espaço aqui na televisão reservado para fazer o reconhecimento e a louvação da extraordinária contribuição das mulheres para a pecuária brasileira. Acompanhe. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Pecuarista em Prosa. Hoje nós vamos conhecer a história de uma pecuarista da cidade de Lins, no interior paulista. A Aide Quaggio trabalha há 9 anos com a pecuária de corte. Aide, seja muito bem-vinda aqui ao nosso quadro Pecuarista em Prosa. Olá, Regina, obrigada pelo convite. Obrigada a todos que nos acompanham também. Vamos lá, Aide. Como que começou a sua história, então, com a pecuária? Como que iniciou aí? Desde criança, meu avô já tinha um arrendamento de sítio, sempre mexi com a parte de terra. Fui para o lado da engenharia ambiental, formei. Quando eu me casei, tive a oportunidade de continuar a trabalhar com terra na propriedade da família do meu marido. Certo. E como que é a sua rotina? Conta um pouquinho pra gente do seu dia a dia. O que você faz de fato na fazenda? Bom, na propriedade rural, antes nós trabalhávamos com gado de leite. E por causa de dificuldades nessa árdua lida, então a gente passou para gado de corte. Então, com várias técnicas que a gente foi tentando, penando aqui, atrasando um pouco ali. Então, a gente mudou o nosso jeito de trabalho e focamos no autogrão. Então, é uma técnica que qualquer um consegue utilizar e eu consigo servir o meu gado sem muito trabalho, de maneira fácil e bem eficiente. Certo, Aide, você falou aí de desafios, que são muitos, e por um lado a gente também tem a questão dos custos de produção, que entram aí como um baita desafio para o pecuarista, para o produtor rural. E eu queria saber qual alternativa para lidar com esse desafio vocês encontraram por aí. Exatamente. Então, em casa, como a gente trabalha no modo de refinamento no autogrão, então nós servimos o grão inteiro do milho com 15% de uma ração pelletizada. E já que eu tenho que trabalhar com esse gado com autogrão, então eu uni o autogrão para carneiros e para suínos também. Então, na nossa propriedade, tanto os carneiros, ovinos, quanto as nossas leitoas são todas fechadas em baias e eu consigo utilizar o milho boi, que eu já tenho que comprar para o gado, para os meus carneiros e as minhas leitoas também. Certo, Aide. E além disso, um outro desafio para quem produz é a questão da seca. E você comentou que vocês passaram por um momento difícil na propriedade em 2018 em relação à seca. Como que vocês fizeram para sair dessa situação, né? E como que foi esse processo? Exatamente. Nós tivemos uma seca terrível na nossa região em 2018 e também
logo juntando com a seca, nós tivemos um incêndio em volta da nossa propriedade que atingiu. Na época, a gente estava com umas 400 cabeças no pasto. A gente trabalha em torno de 24 alqueires. E a gente teve que confinar tudo e ir com máquina para cortar cana e buscar cana todo dia para servir, aquela loucura, pedindo ajuda para caminhão vir junto. Então, agora a gente restaurou a propriedade, diminuindo a quantidade de cabeças, para a gente poder entrar nessa modalidade do fotogrão. Então, a gente fez um circuitinho de 3 em 3 meses, que a gente não consegue focar a propriedade, a gente consegue arcar com os custos dessa modalidade, que o autogrão é um pouco mais alto, porque o milho ainda está alto. Então, mas dessa gente a gente consegue acertar as contas e pagar as contas no final. Que bacana, Aide. E quais foram os sonhos realizados já por vocês durante todo esse processo, né? Eu costumo falar aqui que nem só de espinhos vivem, né, a nossa história. A gente também tem momentos bons de conquista. Você consegue trazer alguns pra gente? Sim, no mais recente, o ano passado, a gente conseguiu comprar um caminhão pra gente. E entre a gente construir um silo, para a gente ter que buscar o milho, descarregar esse silo. Então a gente comprou um caminhão, eu tirei minha habilitação dele, então a gente já usa o caminhão para buscar o milho no graneleiro, a gente volta, eu estaciono ele embaixo do curral, bonitinho coberto, a gente fez um funil adaptado no caminhão. Então, a gente consegue já ensacar o milho com a ração direto do caminhão e já deixa ele servindo como silo. Então, essa foi a nossa última conquista. Olha que bacana, né? Mostrando aí a mulherada sempre se reinventando para conseguir dar conta do recado e faz isso plenamente, perfeitamente bem, né, Aide? Aproveitando esse gancho, queria que você trouxesse aqui para quem está acompanhando a gente, um relato em relação a você enquanto mulher, pecuarista. A gente sabe que tem preconceito, a gente sabe que não é fácil. Qual a dica, qual o conselho que você dá para quem está começando, às vezes para quem está enfrentando uma fase difícil, como vocês já enfrentaram? Eu acredito que existe, lógico, todo um preconceito de mulher no trabalho, principalmente mulher na lida, em propriedade rural, que tinha-se aquele costume de ser uma área exclusivamente machista, só de homens e tal. Só que a gente está rodeado de tão bons exemplos que as mulheres elas estão estudando tão bem, tão de letra, e a mulher sempre consegue o que quer também, então ela vai com jeitinho, consegue. E pelo menos aqui na minha região eu tenho ótimos exemplos de mulheres da pecuária que assumiram a propriedade ou que construíram a propriedade do zero. Então isso vale a pena investir, vale a pena você aprender. Com certeza, e vai sempre uma inspirando a outra a crescer, a estudar, a superar aí os desafios, né? Isso, uma troca de experiências. O que eu fico na dúvida, eu ligo para elas me ajudam. Uma mexe com gado de leite, a outra também tem confinamento, a pasto. Bacana, então a gente vai trocando. Certo, e para a gente encerrar, tem algum projeto, algum sonho aí para a propriedade que vocês já estão planejando para os próximos meses, para os próximos anos? Como que estão as perspectivas para o futuro? Sim, a gente vai começar uma reforma na nossa propriedade, no nosso curral, para a gente poder aumentar a quantidade de confinamento, poder ampliar um pouquinho mais. E esse é o projeto desse ano, então a gente está ainda na expectativa. Bacana, depois volta aqui para contar para a gente como é que foi, para a gente acompanhar também um pouquinho dessa história. Claro, com certeza. Aide, quero agradecer demais a sua participação, o seu tempo aqui com a gente e até uma próxima. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, essa foi mais uma edição do Pecuarista em Prosa, mais uma história para inspirar aí pecuaristas, homens e mulheres aí na sua lida. E se você tem uma história bacana, você mulher pecuarista, manda para o meu e-mail, redourado@tvterraviva.com.br. Até mais! Pois é, com o coração cheio de alegria e emoção que a comitiva chama agora os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do Brasil inteiro,
para fazer junto com a gente uma grande comemoração, porque hoje é o aniversário de 18 anos do nosso canal Terra Viva. E nesta trajetória repleta de glória, a nossa história foi feita de muito trabalho, de dedicação, de paixão por esse ofício de campear notícia no chão do sertão, para aprender todo dia com o povo brasileiro o amor, que é o verdadeiro sentido da nossa lida e da nossa vida. E para se juntar na celebração dessa data, a gente chama para participar da função alguns dos nossos tantos e tão importantes parceiros que ao longo desses anos todos estão ajudando a gente a empurrar esse carretão no rumo de subida do estradão. Acompanhe. 18 anos do canal Terra Viva, 18 anos da Mega Leite. Canal Terra Viva e Mega Leite e Girolando, uma parceria que vem sendo construída ao longo desses últimos 18 anos. Uma parceria que tem dado certo, levando toda a informação do campo, tudo que nós fazemos enquanto Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, enquanto nós fazemos como Mega Leite, levando essa informação ao produtor rural do Brasil. Parabéns, canal Terra Viva, pelos 18 anos, parabéns a Mega Leite. O Terra Viva é um dos grandes incentivadores da pecuária e do agronegócio como um todo. Nesses 18 anos, tem muito do que se orgulhar. E é claro que nós da BCZ também temos boas histórias para contar dessa parceria tão duradoura. Do fomento à pecuária zebuína aos grandes eventos, o canal Terra Viva sempre esteve presente. E parabéns, e que venham muitos e muitos anos de comunicação para o agro. É muito gratificante nós termos um relacionamento já que vai para a maioridade, para os 18 anos, e ter muito respeito e principalmente muito profissionalismo envolvido sempre, porque temos os mesmos ideais de fazer cada dia melhor para os mais competentes e exigentes produtores rurais do Brasil. A Estância Bahia é sucesso sempre. E veja a seguir, na semana em que o Brasil entrou oficialmente no tempo do frio, o boi sumiu e a arroba já subiu. Mas o caso é de pisar leve no chão, porque ainda não está na hora de soltar rojão e fazer comemoração. É já que a gente vai voltar, aguarde. Estamos de volta e faltando agora só mais uma semana de serviço para arrematar o mês de junho, fechar o pacote e mandar guardar nos arquivos da história a metade abrideira do 2023, o que tem para ser contado é que o vento mudou mesmo de lado e a nossa praça boiadeira embicou outra vez na subida da ribanceira. A explicação é que, acompanhando o avançamento do calendário, a oferta de gado terminado no capim chegou ao fim, até que enfim, né? Mas ainda demora algum tempo para a chegada das primeiras boiadas do confinamento no nosso mercado pecuário. Claro que todo mundo já sabia que isso aconteceria e ninguém vai fazer reclamação, né? Mas pelo andar do carretão ainda é cedo para soltar rojão e fazer comemoração. A questão é que a precisão do dono do frigorífico não é tão grande assim, porque ele tem um bom estoque de mercadoria guardado na câmara fria. Tanto que o comprador de boiada, com ordem do seu patrão, até deixou encurtar a programação de serviço sem aumentar quase nada na cotação. Isso para não pôr lenha na fogueira agora e arriscar de enfrentar depois uma febre subideira. Aí, com o boi gordo ficando mais vasqueiro no comércio boiadeiro, o preço da carne sem osso no atacado, que estava largado na descida da ribanceira, agora reagiu e subiu. Nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás, o valor médio dos cortes comercializados na Praça Paulista teve um aumento de 1,2%. Já no varejo, com o trabalhador brasileiro de algibeira vazia e o açougueiro abandonado pela sua freguesia, o que aconteceu foi o contrário, com a cotação caindo em todos os estados pesquisados. São Paulo e Paraná andaram emparelhados, registrando uma queda de 0,6% na média dos preços, enquanto nas Minas Gerais o tombo chegou a 1,4% e no Rio de Janeiro a 1,1%. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, a semana foi arrematada com mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em 5 destas praças, mas em outras 2 ela ainda caiu. A lista das arribadas foi puxada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 202 e a vaca para R$ 187, a prazo e já livre do Fundo Rural. Aumentou tudo também em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, com o macho sendo levantado para R$ 236,50 e a fêmea para R$ 216,50.
Em Dourados, no sul do estado, a vaca melhorou também para R$ 216,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho agora já não sai mais por menos do que R$ 209. No sul goiano, quem ainda tem boi para vender não está aceitando menos do que R$ 213,50. Já nas Alagoas, o vento bateu do lado contrário e derrubou todos os preços do mercado, com o macho voltando para R$ 241,50 e a fêmea para R$ 231,50. E no norte de Mato Grosso, o tombo foi só para a vaca, que escorregou para R$ 172,50. O professor Agenor Aparecido, tendo vencido o seu tempo de serviço de magistério, terminado na escola primária da Fazenda Candelária, avisou para o seu Robério Cisso que queria a aposentadoria, que lhe foi concedida sem demora. Mas o que ninguém sabia é que tinha na colônia de cima alguém da sua estima, a dona Aurora, que a vida também tinha deixado solitária, e quando, com a mala já fechada e a mula arreada, ele reparou na figura dela debruçada na janela, sempre tão bela, e na hora desistiu de ir embora. Se o companheiro boiadeiro, canturino, violeiro e catireiro também gosta da poesia roceira, que é a pura expressão da verdadeira cultura brasileira, e quiser ler mais dessas prosinhas rimadas que são recitadas aqui no encerramento da nossa função de todo dia, é só campear nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já correram o Brasil inteiro e foram parar até lá no estrangeiro. O amigo e amiga que ainda não leram e estão querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com o sol mortiço já se descambando no grotão, está terminando aqui o nosso serviço e é chegada a hora de pegar o estradão e voltar lá para o fundo do sertão. E fazendo a despedida, a comitiva já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um feliz e repousante final de semana para todo mundo e até mais ver então.